Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Poupar. Já sabe que este é o podcast da DECO Proteste que lhe traz dicas de poupança. Hoje vamos aquecer água. Vamos tomar banho de água quente e para isso contamos com a ajuda da Mariana Simões, que é a nossa especialista em energia. Olá, Mariana. Olá. Bem-vinda mais uma vez. A Mariana já cá esteve a falar de aquecer a casa, arrefecer a casa. Hoje vamos aquecer a água para o banho. Sim. Se queres conhecer alguém que goste de tomar banhinho com água quente, sou eu. Água também. muito quente, pronto. Então estamos de acordo nessa coisa. Se é para tomar banho de água quente, é de água bem quente. Agora, esquentador, termoacumulador, caldeira, há aqui palavras que me ultrapassam, ajuda-me a perceber as diferenças nisto tudo, porque eu ainda só vou no básicozinho do esquentador. Sim, e bombas de calor, acrescentaria só este aos que Lá está, referiste. caldeiras, bombas de calor, ajuda-me a perceber a diferença neste palavreado. Sim, estou a perceber a tua Dúvida, né? Não percebi dúvida nada do assunto, relativamente é a mesmo estes dois equipamentos, porque em regra são usados têm usos semelhantes, ou seja, para além aqui do aquecimento de água, tanto as caldeiras como as bombas de calor ar-água permitem fazer o aquecimento central da casa. E as caldeiras, que nós ainda vamos vendo, em algumas casas, geralmente mais no norte de Portugal, porque é onde há mais necessidade de aquecer a casa, aí é onde vamos encontrando mais caldeiras. Mas hoje estamos aqui para falar de aquecer a água. Então não é Portanto, caldeiras que falamos as de bombas de caldeiras, calor. Iríamos focar um bocadinho mais nas bombas de calor, que é, inclusive, o equipamento que a DECO Proteste aconselha para o aquecimento da água. É muito eficiente a fazer o aquecimento da água, portanto não gasta muita energia para o fazer, isto porque na sua constituição e a sua forma de aquecer a água é um bocadinho diferente dos outros equipamentos que nós conhecemos, como o termoacumulador, a caldeira que falavas, ou o esquentador a gás. Porque, ao contrário destes equipamentos que usam a energia ou elétrica ou gás para a converter em energia térmica, no caso da bomba de calor, ela faz também o transporte de energia. Portanto, nós conseguimos ter eficiências muito superiores, enquanto num esquentador ou num termoacumulador falamos de eficiências à volta dos 80% a 90%, numa bomba de calor conseguimos ultrapassar os 100%. Portanto, conseguimos ter, nós nas bombas de calor não falamos propriamente em eficiência, costumamos falar em COP e em ER. Portanto, neste caso, para aquecimento da água é o COP, que é o coeficiente que nos vai indicar a eficiência da bomba de calor a fazer o aquecimento da água. As coisas que tu sabes, sim. Portanto, este valor, estamos a falar geralmente nas bombas de calor de aquecimento da água, pelo menos nos equipamentos que nós testamos, o valor médio ronda ali os 3, 4 de COP. Portanto, quer dizer que por cada kilowatt de energia elétrica, nós vamos conseguir produzir 3 a 4 kW de energia térmica. Portanto, estamos aqui a potenciar em muito a eficiência energética para o aquecimento da água. Com as bombas de calor, agora não vais levar a mal, mas eu vou fazer as perguntas todas de uma leiga que não percebe nada do assunto. Portanto, bombas de calor, estamos a falar de equipamentos que são eficientes, como tu dizes, mas que são um investimento muito avultado, que são muito mais caros à cabeça do que um esquentador ou um termoacumulador? Sim, regra geral, são equipamentos que requer aqui um investimento inicial um bocadinho mais elevado, que a longo prazo, como te dizia, pela sua eficiência, acaba por se diluir e acaba por ser a melhor solução a longo prazo. E é o tipo de solução que tens que fazer logo de raiz no início da casa, ou podes mudar, se tens um esquentador ou um termoacumulador, é possível mudar, sim, é possível fazer a conversão. Precisas de mais espaço para o fazer? Sim, e essa é uma das grandes diferenças, quer dos termoacumuladores e bombas de calor para os esquentadores ou as caldeiras, enquanto o esquentador e a caldeira são equipamentos que fazem o aquecimento instantâneo, portanto a água passa e é aquecida. No caso das bombas de calor e dos termoacumuladores, nós temos um aquecimento feito em acumulação, ou seja, temos de ter um depósito com uma dimensão considerável, pelo menos para poder ter a água necessária para o nosso agregado familiar, sempre quente. Portanto, essa água está dentro de um depósito, está mesmo constantemente lá acumulada, não é? Exatamente. Não está nos canos como tradicionalmente, esta está mesmo lá acumulada e vai ser aquecida naquele local. Exatamente, ou seja, e pelo aquecimento não ser instantâneo, pode ser também uma limitação para alguns tipos de utilização, portanto, para alguns agregados familiares que não tenham uma rotina muito disciplinada, não é? Disciplinada, exatamente, porque no caso dos
Das bombas de calor, se eu gastar a água toda, a pessoa que estiver a seguir para ir tomar banho vai ter de aguardar um bocadinho. Ou vai tomar banho de água fria, não é? Tende a aguardar um bocadinho até que volta a aquecer, ou então, pois, tem de ir falar de um mesmo bocadinho quanto? Depende. No caso, minutos, são horas? Depende de vários fatores. Depende do equipamento em si, termoacumulador ou bomba de calor. As bombas de calor geralmente são mais rápidas. No caso dos termoacumuladores, há uns também relativamente rápidos a fazer o aquecimento, mas depois vai depender também da temperatura que eu quero aquecer a água. Eu quero muito. Pronto, era aquilo que falávamos há pouco. E aqui também aproveito para dar uma dica. Agora no verão, ainda por cima, que está mais calor e não temos tanto frio e não precisamos de água tão quente, é uma boa altura para baixarmos um bocadinho a temperatura. Quem tem termoacumulador e mesmo esquentadores, dá para baixar um bocadinho as temperaturas, e das bombas de calor, baixando essa temperatura também, a energia que estamos a consumir para aquecer a água vai ser mais reduzida. Sempre, e, portanto, vamos poupar na fatura. Alguma coisinha. Então, para quem tem um esquentador ou um termoacumulador e pense em converter para bomba de calor, estou a dizer corretamente, precisará não só de mais dinheiro, mas também de mais espaço na casa. Mas é muito mais espaço, ocupa muito mais espaço? No caso do termoacumulador, para uma bomba de calor, para o mesmo volume de água, ou seja, se o agregado familiar não aumentar, não será necessário muito mais espaço. Okay. Porque era o que falávamos, portanto, são os 2 depósitos de acumulação, portanto, requerem os 2 esse espaço extra. No caso do esquentador, sim, já é um equipamento muito mais pequeno. Nós muitas vezes até temos escondido dentro do armário na cozinha. No caso da bomba de calor é mais complicado. Dá para ter dentro de um armário, mas trata de ser um armário ligeiramente maior. O exemplo que nós costumamos dar, que ajuda de uma forma mais visual o consumidor a perceber o tamanho, é imaginar 2 máquinas de roupa empilhadas uma em cima da outra. Isso poderá ser o tamanho de uma bomba de calor para um agregado familiar de 4 pessoas. Isso tudo? Em altura também? Sim. Imenso. Num termoacumulador, se calhar um bocadinho menos. Um bocadinho menos, pronto, dependerá sempre um bocadinho do agregado familiar e da então quantidade vamos já de água passar que nós para esse necessitamos. ponto. Se eu quiser ter um termoacumulador e tiver um agregado de 4 pessoas, não compro do mesmo tamanho ou com a mesma capacidade, digamos assim, de que se eu tiver um agregado de 2. Sim. Isto vai variando, não é? Sim. Geralmente nós utilizamos para o dimensionamento uma quantidade de água que é definida pela nossa legislação para o cálculo das necessidades de água de aquecimento, 40 litros por cada indivíduo por dia. Ou seja, nós em média consumimos 40 litros de água quente por dia. E é com base nessa informação que nós devemos basear-nos no dimensionamento dos equipamentos. Depois, claro que há aqui aqueles fatores que nós falávamos há pouco. Sim. No caso do termoacumulador e da bomba de calor, se eu tiver uma rotina muito disciplinada na minha família, em que eu e o meu marido, por exemplo, tomamos banho de manhã e os meus 2 filhos tomam ao final do dia, equipamento com uma dimensão um bocadinho mais reduzida conseguirá perfeitamente suprir. Na verdade, só preciso de 2 de cada vez. Exatamente, não é? Mas pronto, volto a frisar aqui que ou seja, tem de haver uma rotina mesmo muito disciplinada para fazer este demora tipo muito de dimensionamento. Bem, a gente que demora pouco, também depende de cabelos, depende de muita coisa do que se faz no banho. E do tempo que se demora, no fundo, a tomar banho, porque há gente que é muito rápida e há gente que está lá há muito tempo. Mas pronto, então 40 litros por pessoa, é mais ou menos o que me estás a dizer. É a regra geralmente que usamos para 80 no mínimo para 2 pessoas, 160 mais ou menos por aí para 4 para 4 pessoas, será essa a conta, 120 para 3. Andamos sempre em múltiplos de 40. Agora, pergunta muito pertinente para quem tem esquentador, velhinho esquentador a gás, e pensa, vou mudar para uma energia limpa, vou mudar para um termoacumulador, porque a eletricidade é que é. Estamos a cair em alguma busca forçada pela eletricidade em tudo, ou o esquentador a gás deixou mesmo de fazer sentido em termos de eficiência? Temos aqui várias dimensões para analisar. Numa dimensão económica, o gás natural ainda tem um preço bastante competitivo quando comparado com o preço da eletricidade. E aí, analisando apenas na dimensão económica, quem tem um esquentador a gás natural, nesse caso. A gás natural, exatamente, poderá, em termos económicos, não fará sentido, poderá não fazer sentido, melhor dizer assim, poderá não fazer sentido fazer essa mudança, porque o preço está bastante competitivo e, portanto, bastante mais baixo do que o da eletricidade. Já no caso do gás de botija, temos uma situação bastante diferente. No gás de botija,
tem um preço já bastante mais elevado do que o gás natural, e aí já compensará na dimensão, ou seja, estou só a concentrar na dimensão económica, números, já compensará fazer um investimento na bomba de calor. É preciso depois ter em mente outro tipo de limitações também que podem existir, e têm a ver com a potência elétrica das bombas de calor, portanto a necessidade de energia instantânea que vão precisar naquele momento. Se calhar nem todas as casas estão aptas para receber uma bomba de calor. Exatamente, nem todas as casas podem ter instalações elétricas preparadas para a eletrificação total de consumos, ou seja, de repente uma casa passa a ter uma bomba de calor, uma placa de indução em vez da placa a gás, um forno elétrico em vez do forno a gás. Pronto. E esta mudança pode acarretar aqui algumas preocupações iniciais em termos de intervenção na rede elétrica, principalmente nos edifícios mais antigos. Adicionalmente, se temos mais equipamentos a consumir eletricidade em simultâneo, que será, por exemplo, o caso da bomba de calor ou do termoacumulador, e depois se eu quiser ligar a placa elétrica, e o forno, o ar-condicionado, todos estes equipamentos em simultâneo, quer dizer que eu vou ter uma potência contratada superior também. E isto também acarreta alguns custos adicionais, porque nós, regra geral, por cada nível de potência que se sobe, damos um valor médio de 2 euros por mês em acréscimo à fatura. Portanto, no final de um ano, aproximadamente 25 euros. Estamos a falar de uma potência contratada que geralmente pode ser, que o mais baixo é elite 3, mas depois pode passar para 4, 5, 6, não é? Sim, para conseguir acomodar esses equipamentos todos. Mas como estás a dizer, não é só uma questão de tenho mais 2 euros por mês e vou subir a potência. Não é só isso, porque pode a infraestrutura da própria casa, a infraestrutura elétrica, não estar preparada ainda em condições para receber tanta dose de equipamentos. Mas isto olhando, estávamos a olhar para a dimensão económica, agora passamos pela técnica e depois temos da sustentabilidade. E aí as bombas de calor têm também um ponto muito forte, porque, como dizia há pouco, o seu modo de operação, que para além de fazer um consumo de quilowatt-hora e de o transformar em energia térmica, através da sua forma de transportar energia, a energia que está à sua volta, para fazer o aquecimento. Portanto, esta eficiência é bastante superior. Falávamos há pouco de copos à volta dos 3 a 4, portanto podemos pensar 300 a 400%. Para balizar aqui um bocadinho e falar de grandezas que são mais facilmente conhecidas pelo consumidor. Portanto, temos de olhar sempre para todas as vertentes, temos de pensar nas situações de forma completa, portanto, olhar também para o isolamento da casa, todo esse tipo de coisas. Tudo isto acaba por estar relacionado. E a eletrificação é o caminho, mas deve ser feito com alguma ponderação e com alguma transparência para que o consumidor perceba que ainda há alguns passos até lá chegar. Que relativamente ao esquentador a gás, quando se trata de gás natural, efetivamente, na dimensão económica, ainda é uma solução que acaba por compensar. Portanto, pelo que me estás a dizer, quem tem esquentador a gás com gás natural provavelmente tem uma das soluções ainda mais baratas que estão disponíveis. Poderá não ser a melhor solução em termos de sustentabilidade. Não é de todo, sim. Não é de todo. Mas, por outro lado, tem a vantagem de também não ter limitações em termos de litros de água, porque como não funciona por acumulação, não é? Exatamente, sim. É sem fim, enquanto houver água. Também não é bom, pronto. Isso depois também fomenta o desperdício, claro que sim. Fomenta o desperdício, os maiores custos de utilização, quer de energia, quer de água. Sim. Mas ainda assim não há essa limitação de terem que tomar dois tomam um banho de manhã e dois à noite, se calhar, se quiserem tomar os 4. Sim, mas isso tem tudo a ver com o dimensionamento, era o que falávamos há pouco. Se o dimensionamento for bem feito e ajustado à minha rotina, não haverá problema. Agora, se eu quiser reduzir um bocadinho, aldrabar um bocadinho o dimensionamento para poder poupar mais um bocadinho, aí tenho mesmo de ser muito disciplinada, não é algo que se aconselha. Vamos lá forçar, é uma maneira ótima de obrigar os filhos a desligarem. Mas pronto, a regra geral que nós aconselhamos é os 40 litros, é o indicado pela legislação para o cálculo das necessidades. E essa é uma boa dica para quem vai fazer obras ou para quem tenciona fazer alguma mexida nos seus equipamentos em casa e converter os equipamentos que tem, se calhar a caminho da eletrificação, como muita gente
sabemos que muita gente está a apontar por aí, mas convém saber isso, que se calhar vale a pena fazer um investimento mais avultado numa bomba de calor, havendo espaço e havendo dinheiro para o poder fazer, havendo essa disponibilidade, não havendo entre o esquentador e o termoacumulador, há que ponderar ali. Entre o esquentador e o termoacumulador não é de todo eficiente. É bom que fique claro que um termoacumulador não é de todo eficiente quando comparado com uma bomba de calor. Um termoacumulador tem uma resistência elétrica. Exatamente. Tu postas na bomba de calor. Na bomba não é? de calor. E recomendas sim, a bomba sim, de calor. Sim. Sim. Apesar de ser um pouco mais cara, não demora muito tempo a ter como pensar. Faça um termoacumulador. O período de retorno é rápido. Porque o termoacumulador funciona com uma resistência elétrica, por isso, como dizia há pouco, a sua eficiência anda à volta dos 0,85% a 90%, por aí. Portanto, é uma eficiência bastante mais reduzida quando comparamos, por exemplo, com uma bomba de calor, e tendo em conta a dimensão económica que falávamos há pouco, dos preços quer da eletricidade, quer do gás natural, substituir um esquentador por um termoacumulador vai trazer aqui custos acrescidos em energia, neste caso eletricidade, e todas aquelas preocupações que nós também referimos. Exatamente, ao nível das instalações elétricas, se têm capacidade ou não para receber aquele equipamento. E uma fatura da luz que vai subir à conta da fatura da luz. Não, eu não posso dizer fatura da luz, eu sei que não me deixas, queres que eu diga fatura de eletricidade, eu sei. Cala-te boca. Fatura de eletricidade que vai subir à conta da potência contratada, que muito provavelmente vai ter que ser aumentada para poder suportar toda essa acumulação de equipamentos. Mariana, é sempre um gosto falar contigo, porque eu aprendo sempre imenso para falar contigo, e lá está, nós somos pessoas que gostam de banho de água quente, e é para isso que estas informações servem, para podermos tirar melhor partido desta informação e podermos ajustá-la, porque é sempre também essa recomendação que damos lá para casa, ajustar todas estas informações à realidade do agregado familiar. O número de pessoas que o compõem, a disponibilidade financeira que há ou não para fazer obras, para converter, para investir num equipamento mais eficiente, ou então fazer contas e tentar perceber aquilo que mais se ajusta à realidade disponível, financeira, ambiental e também de número de pessoas do agregado do momento. Esperamos que todas essas informações que a Mariana nos trouxe hoje lhe sejam úteis para fazer contas à sua casa e àquilo que pretende que seja a realidade do seu lar. Esperamos que esta informação lhe seja de facto útil e pode também complementá-la com todas as informações que estão disponíveis no portal da DECO Proteste, em deco.proteste.pt. Este episódio contou com a produção do Cláudio Nogueira. Eu sou a Ana Santos Gomes e conto consigo nos próximos episódios do Pode Poupar. Já sabe, saber é poder. Até à próxima.